Nessa aula eu vou estar ensinando sobre o gap. Então, toda vez que acontece um gap, por exemplo aqui, aconteceu um gap de baixa, porque essa vela, ela terminou aqui. Só que essa vela seguinte, ela terminou, ela começou, na verdade, ela começou aqui abaixo. Ou seja, essa vela anterior é uma vela falsa, então ela não terminou aqui. Na verdade, ela termina na abertura dessa vela aqui, ó. Não existe gap, o mercado não existe gap. Então toda vez que acontece isso, ó, acontece um gap, a vela anterior é a vela falsa. Então, ó, na verdade, essa vela aqui ela deixou o pavio e também o seu fechamento foi bem na abertura dessa vela. Então, se você tem leitura, porque o mercado não deixou pavio, na verdade ela deixou sim, ó. Ela terminou bem aqui na abertura dessa vela aqui. Então vamos para mais exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o gap, porque essa vela nasceu aqui, só que essa vela aqui, ó, nasceu um pouquinho mais abaixo. Então a gente tem um gap de baixa, ó. Essa vela nasceu um pouquinho mais abaixo. Então, essa vela anterior, ela não terminou aqui. Ela terminou bem aonde essa vela aqui nasceu. Então, essa vela, ela terminou assim. E para que isso tem a ver? Para que isso vai influenciar? Isso aqui vai influenciar no nosso operacional. Então, tudo que tem aqui no meu YouTube, tudo que eu ensino no meu curso, que se você quiser é só entrar no meu WhatsApp, só me chamar lá que eu te respondo. Então, esses gaps aqui vão influenciar no nosso ponto de entrada. Então, se tiver gap, ele pode ou fazer a análise a favor ou fazer uma análise contra a nossa entrada. Então, sempre quando faz gap, a gente tem que ficar atento, porque às vezes pode ou deixar fora da nossa análise ou deixar dentro da nossa análise. Então, a gente não pode perder a entrada porque fez gap. Por exemplo, aqui, ó. Essa vela nasceu aqui e essa vela terminou aqui. Só que ó, ela teve um gap de baixa. Ó, gap de baixa, porque essa vela, ela iniciou aqui. Então, essa vela é uma vela falsa. Essa vela, se você for ver, ela não deixou pavio. Só que essa vela sim, ela deixou paviozinho aqui, ó. Ela deixou esse mini pavio e quando deixa pavio já é uma outra leitura. Então, a gente tem uma outra leitura de mercado. Que mais? Por exemplo, aqui, ó. Essa vela, se comparar com essa vela, ela nasceu com um pequeno espaçozinho aqui, ó. Ela nasceu com um gap. Ou seja, a gente marca a abertura dessa vela. A gente marca a abertura, a gente vai ver que essa vela não terminou aqui. Ela terminou um pouquinho mais acima. Então, o gap é uma manipulação da corretora para ela tirar um pouco de dinheiro sem você perceber. Então, muitas das vezes, o gap ele vai tirar da sua análise. Ele vai mais tirar do que colocar dentro da sua análise. Então, tem que ficar muito atento com os gaps que a corretora dá. Então, varia de corretora para corretora. Tem corretora que dá mais gap, tem corretora que dá menos gap. E às vezes ela até manipula a vela. Ou seja, em corretora pode estar uma vela vermelha, em outra corretora pode estar uma vela verde. Então, é por isso que tem que ficar atento com o gap. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem essa vela aqui vermelha, só que ela não deixou pavio. Ela não deixou pavio e nasceu com um gap. Essa vela aqui, essa próxima vela, nasceu com um gap de baixa. Então, se a gente for marcar a abertura dessa vela, a gente vai ver que essa vela não terminou aqui. Ela terminou um pouquinho mais abaixo. Ela terminou aqui. E é por isso que eu utilizo esse indicador aqui, que eu disponibilizo somente para alunos. Então, não adianta eu ensinar aqui como utilizar o gap se você não sabe afiado o meu operacional. Então, você só vai conseguir o indicador se você for aluno. Então, cara, R$ 27, só entrar, só me chamar no WhatsApp que eu vou te mandar como funciona. Eu vou te mandar o curso, você vai estudar e depois você vai ver o indicador como ele funciona, ó. Por exemplo, se a gente for entrar aqui, ó, vamos esperar a próxima vela nascer, ó. Por exemplo, aqui, ó, nasceu a próxima vela. Ela não nasceu com gap, então toda vez que ela não nasce com gap, ou também quando nasce com gap, a gente vai ver a nossa marcação amarela. Então, essa linha amarela é a linha responsável pelo gap. Então, se ela não deu gap, ou se ela deu gap, ela vai nascer aqui, ó, certinho na linha amarela. Então, a gente não precisa ficar
prestando atenção se teve gap ou não. A gente só vai olhar pra linha amarela. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu abrir mais ativos. Deixa eu ver. Toda vez que nascer com um gap, a vela, por exemplo, aqui, ó. Essa vela nasceu com um gap de baixa. Essa vela iniciou aqui, ou seja, a gente só vai, ó, a gente já marcou a nossa linha, ó. O indicador já marcou a linha pra gente. Então a gente só vai, ó, fazer isso daqui, ó, fazer essa pequena alteração. Essa vela não terminou aqui. Essa vela terminou um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Ó, esse aqui nasceu certinho, então não teve gap. Essa vela nasceu errada, ó. Essa vela terminou aqui. Só que essa vela ela iniciou aqui embaixo. Então, o nosso indicador já mostrou aqui onde teve o gap. A gente só vai fazer essa pequena alteração, que seria essa vela, ó, terminou aqui embaixo. Ela sempre termina na abertura da próxima vela, ou seja, essa vela aqui, ó, a vela anterior, é sempre uma vela falsa. Então vamos praticar um pouquinho mais aqui, ó. Essa vela não deixou gap, ela nasceu certinho, ó. O fechamento dessa vela ficou igualzinho à abertura dessa vela. Então, é sempre assim. Aqui também, ó, nasceu certinho, sem gap. Aqui também. Aqui não, ó. Aqui, se você for ver, a abertura dessa vela foi nesse momento. E a vela anterior é uma vela falsa, ela não nasceu aqui. Ela não terminou aqui. Ela terminou aqui, ó, bem onde está a nossa linha amarela. Então ela terminou um pouquinho mais abaixo. E isso vai influenciar na nossa entrada. Então, de acordo com o nosso operacional, dependendo, ela vai influenciar sim na nossa entrada. Por exemplo, aqui, essa vela não terminou aqui, ó, ela nasceu com um gap de baixa. Então, se a gente for ver nosso indicador, ela terminou um pouquinho mais abaixo. Ela terminou aqui, ó, certinho aqui. Bora para mais algum exemplo aqui, ó. Ó, se você quiser, é só você treinar aqui, ó, aqui atrás do gráfico. Por exemplo, perante esse cenário aqui, qual vela deu gap? Se a gente olhar desde o comecinho aqui, ó, essa vela começou aqui, então a vela anterior é uma vela falsa. Ó, se a gente marcar a abertura dessa vela, essa vela anterior, ela não terminou aqui, ela terminou um pouquinho mais abaixo. Ó, terminou assim. Essa vela aqui é a vela verdadeira? Essa vela aqui? Não, porque a próxima nasceu com gap. Então, essa vela, ela iniciou aqui. Então, essa vela anterior, ela é uma vela falsa, ela é uma vela que ficou um pouquinho mais abaixo. Aqui, essa vela é uma vela verdadeira? Sim, porque ela nasceu, ó, certinho. O fechamento nasceu certinho com a abertura da próxima vela. Aqui também, aqui também, aqui não. Aqui nasceu com gap de baixo. Então, essa vela é uma vela falsa. A gente pode marcar a abertura aqui. E essa vela, ela terminou um pouquinho mais abaixo. Então, a gente tem que treinar a fazer essas pequenas correções. Por exemplo, essa vela aqui, essa vela é uma vela falsa, porque essa vela iniciou aqui, ó. Essa vela iniciou aqui, então essa vela não terminou aqui em cima, ela terminou um pouquinho mais abaixo, ó. Terminou assim. O que mais? Aqui nasceu com um pequeno gap, então essa vela terminou aqui em cima, ó. Se essa vela terminou aqui em cima, essa vela não terminou aqui, ela terminou um pouquinho mais acima. Aqui nasceu com gap também. Essa vela é uma vela sem pavio. Porém, ó, a próxima vela nasceu aqui, nasceu aqui embaixo. Nasceu aqui embaixo, então essa vela não é uma vela sem pavio. Essa vela é uma vela com pavio. É uma vela com liquidez. Liquidez já explico no canal, já explico também no meu curso, detalhadamente. Então, se deixou liquidez, ela tem interesse em jogar o mercado para cima. Então, se a gente tivesse uma leitura de jogar o mercado para baixo, já está errado, porque ó, ela sim deixou uma liquidez. Aqui também, ó, a gente tem essa vela, se a gente olhar para a vela seguinte, ela nasceu com um gap. Então, a vela anterior é uma vela falsa. Ela terminou aqui, ó. A abertura dessa vela, a gente tem que colocar aqui, ó, o pavio, ou o pavio não, a correção. Aqui, essa vela aqui,
É uma vela falsa, porque a próxima vela nasceu com gap de baixo. Então, se a gente marcar a abertura dessa vela, a vela anterior, que seria essa vela, é uma vela que deveria terminar um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Ela deveria terminar assim. Então, você tem que aprender a fazer essas pequenas correções, porque isso aqui vai fazer interferência de acordo com o nosso operacional. Então, se você quiser ter acesso a todas essas informações, é só me chamar no WhatsApp que eu vou te responder lá. Então, bora para a próxima aula, deixa o like, então bora lá.